às 7 horas, e nós temos essa frequência, e tem o Bom Dia Espírito Santo ainda no domingo. Então, no domingo eu entro na igreja, normalmente eu chego na igreja às 8h30, vou para casa 11h30. Aí eu almoço, eu volto para a igreja às 5 horas da tarde e volto embora às 10h30 da noite. Eu prego um culto seguido do outro, dou estudo de manhã. Tá? Na terça-feira eu dou estudo para liderança, no sábado agora tem o culto com os jovens, domingo de manhã eu tenho trabalho para liderança jovem. Então, para você extrair o melhor de cada um dos teus líderes, você tem que ter alguns pontos fundamentais. Então vamos lá. Primeiro, dê atenção devida para as pessoas, para os líderes, para os discípulos da tua igreja, não só quando elas estão chegando, mas depois que elas estão ali com você também. Porque quando você recebe alguém, quer ver pastor quando recebe alguém que toca bem? Me perdoe se é músico, mas eu já vou pegar desde já, dentro dessa linha desses 10 minutos aqui. Entendeu? Tocou bem, o camarada tem uma porta escancarada nas igrejas. Camarada cantou que nem um canarinho, ele chegou onde ele vai para o altar. Pastor, mas essa é a necessidade. Sabe essa festa que você viu ali da multiplicação? Com 1.200, a última tinha 1.500 pessoas. Você sabe quem era o meu grupo de louvor? Eu pedi um apoio para o Antônio Cirilo e para o André Valadão. Era um notebook tocando som mecânico. Sabe por quê? Porque os meus músicos têm cela, eles tinham que estar lá no meio da cela deles, daí do lado. Era aqui. Glória a Deus. Um rapaz largando som para mim, a música de ouvido. Então, o ministério não começa aqui, o ministério começa lá, ganhando aula, produziu, mostrou que é capaz, mostrou que tem chamado, vem para cá. Os supervisores, ele vai para o ITQ, não sei como vocês tratam aqui, qualquer coisa, me corrija, se eu falar bobagem, me perdoe, porque eu sou ser humano. Então, seguinte, começou ontem, o camarada pregou bem, vai para o ITQ. Eu não trabalho assim lá. O camarada, ele começa numa cela, ele frequenta uma cela, ele abre a cela dele. A cela dele, ele ganha alma. Ele mostrou que ele é um líder, ele está ganhando alma. Aí a cela dele multiplicou 3 ou 4 vezes, ele se torna supervisor. Opa, eu pago metade do ITQ se ele quiser fazer. Porque aí ele mostrou que tem chamado. Primeiro ele me mostra, depois ele faz. Não é primeiro ele faz, depois ele me mostra. Primeiro ele mostra qual é a preocupação dele. É reino, é alma. Maravilha. Então vamos lá. Ganhou alma? Produz. Não ganhou? Fica lá. O ITQ nós conversamos depois. Então, não estou dizendo que é o modelo mais correto, pastor. Me perdoe, de repente algum de vocês até está fazendo ITQ, olha, está lutando com... Não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que é o modelo que eu aplico lá. Certo? Então, esse tratar bem a pessoa quando ele chegou, se refere à tua transparência com ele. Ele chegou, ele já tem que saber onde ele está. Ontem chegou um camarada para mim no final do culto. Pastor, eu sou de uma igreja tal, e como é que eu faço para cantar aqui? Eu falei assim, é o seguinte, meu querido, todo mundo tem que passar pelo encontro, fazer 9 meses de escola de líder, se tornar um líder de célula, e dentro disso, daí nós começamos a conversar. Daí ele disse assim para mim, pastor, você, resumindo, um camarada meio estúpido, grosso, ele disse assim para mim, pastor, resumindo, então tem que lembrar com você. Eu falei, resumindo, com a mãozinha também, porque ele fez, eu também fiz. Eu falei, resumindo, tem que pagar um preço para subir lá em cima. Aí ele disse assim para mim, mas a Bíblia não diz, tudo que tem fôlego louve o Senhor? Eu falei, talvez eu não conheça esse versículo, isso foi ontem, depois de tudo que, depois de 76 pessoas, 30 dias, 78. E ele disse assim para mim, mas pastor, a Bíblia não diz, tudo que tem fôlego louve o Senhor? Eu falei, talvez eu não conheça o versículo inteiro, meu querido. Será que na tua Bíblia diz assim, louve o Senhor no púlpito? Porque para mim quem quer direto ao púlpito quer se mostrar. Porque quem quer louvar o Senhor, louva em casa, louva no banheiro, louva no carro, louva onde está. Aonde está, louva o Senhor. Se quer direto ao púlpito, quer se aparecer. Aí, ele disse assim para mim, daí as 2 mãozinhas juntou, ele falou, então eu entendi. Eu falei, que bom. Aí ele foi embora, eu acho que ele não vai ficar comigo. Né? Mas, irmãos, tem princípios. Eu não vou colocar um camarada direto no público, que ele canta, que ele toca, porque ele é o Michael Jackson cover. Para! Não é assim, não dá. Olha dentro da lâmpada. Chegou o pastor lá, já, camarada credencial, pastor da Quadrangular em Portugal. Pois é, pastor, mas eu já fui
eu fiquei lá e trabalhei e tal, e o pessoal não reconhece muito, e eu para trabalhar, pastor, assim, integral, teria que ser remunerado. Eu falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho aqui pelo menos 10 meninos, que se eu ligar agora para eles, agora, dizer, ó, nós temos que carpir a igreja inteira para ganhar uma alma, eles vêm tudo aqui agora. Então deixa eu te falar uma coisa, pastor, a fila é grande, você vai ter que ir lá atrás, ganhar alma, você vai ter que abrir uma célula, você vai ter que multiplicar, você vai ter que ser um supervisor, depois nós voltamos a conversar. Não sei, talvez ele tenha voltado para Portugal, nunca mais eu vi. Irmãos, nós temos que ter princípios e valores para as pessoas receberem honra. Se ela se sentir amada e honrada, se você, pastor, vamos falar a verdade, eu estou falando com o pastor, tem alguém que é visitante aqui que não aceitou Jesus? Não? Ah, então eu posso falar. Então assim, se nós vamos começar a colocar, meu irmão, colocar pessoas em cima do público, você desonra quem está com você, você fica correndo atrás daquele camarada que sai da igreja falando de você, murmurando, descendo a madeira na tua família, no teu filho, reclamando de você, reclamando dos teus obreiros, você vai lá e fica visitando o cara 1, 2, 5, 10 vezes, e aquele que está do teu lado, dando sangue com você, vem para o diaconato no dia de chuva, está em culto de oração, ele vem com você trata ele mal porque você está de mau humor. Para com isso, rapaz, pelo amor de Deus, perdoa eu, mas te conserta. Não pode, não dá. O teu mau humor guarda lá pro capeta, fala, sai diabo. Não dá, entendeu? Vamos lá, segundo ponto, valorize sua equipe de frente, honrando e tendo um tempo só com eles, não só na igreja com todos, como em particular com cada um deles. Eu tenho 7 casais que trabalham diretamente com nós. Esses 7 casais, eles comem carne comigo, eles andam a cavalo comigo. Eu tenho 2 cavalos na chácara. Nós vamos lá, pocotó. Não, meu irmão, esses caras, nós trabalhamos diretamente, nós se relacionamos. Por quê? Porque se ele se relaciona comigo só na igreja, ele entende que eu estou interessado no que ele pode me dar, e não nele propriamente. Eu estou interessado no que ele pode render na igreja, mas eu estou interessado também na família dele, na vida dele, na alma dele, na casa dele, e no que eles representam para mim, não só como obreiros, como pessoas. Se você não valorizar a tua equipe de frente, continua visitando aquele que não quer nada com nada, e esquece de valorizar aqueles que estão do teu lado, aqueles que lutam por você, meu irmão, aí nós vemos esses rachos que você desenha. Aí você vê esses rachos. Terceiro ponto, não deixe nada entre você e ele. Sentiu que o clima está meio tenso, não está legal? Faça alguma coisa. Não espere, não faça que nem Davi. Esperou Absalão fazer tudo o que fez para depois tomar uma atitude. Pô, o clima está tenso, todo mundo no palácio estava vendo. Todo mundo estava vendo que não estava bacana. Meu irmão, chama, senta, conversa. Trate o sintoma, que você não vai ter que dar um monte de remédio na doença. Trate o sintoma, você sentiu que o teu obreiro, uma pessoa importante, uma pessoa bacana, um camarada que ora, um camarada de Deus, uma ferramenta dada na tua mão para você. Chama ele, meu irmão, vai tomar um café com ele. Visita ele fora de hora. Convida ele para almoçar na tua casa, para jantar. Não, mas eu não me envolvo com os meus. Daí nós não podemos ser pastor, daí nós temos que ser gerente de grande empresa. Não tem jeito, tem que se relacionar. Chama ele e resolve o problema. Quarto, ensina a espiritualidade para os teus discípulos, para os teus líderes. Gente, eles estão loucos para ouvir, para aprender o que você tem melhor. Sabe, é comum, eu saio com esses discípulos, irmão, nós saímos orar juntos. Eu vou para a minha devocional, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, nós sós com Deus. Eu levo deles, nós oramos, nós choramos juntos, clamamos pela família dos outros. Nós oramos junto, a espiritualidade, meu irmão. Deus chamou, no particular, lógico, tranca a porta do teu quarto e tem o teu a sós com Deus, mas você também precisa dividir a questão espiritual com os teus discípulos, com aqueles que você lidera, porque senão ele acostuma a ver você. Porque, meu irmão, se eles não tivessem isso comigo, eles pediam tudo a conta de mim. Pensa um camarada grosso no dia a dia. Quem me vê aqui dando risada, fala, nossa, ele é muito legal. Legal nada, eu sou chato demais. Só Jesus para me aguentar. Agora, você deve ser legal demais, né? É só eu que sou chato, assim, você é gente boa. Meu irmão, porque onde eu quebro é um tete a tete. É ele vendo, sim, o pastor tem defeito, mas sim, o pastor se preocupa em ter relação com Deus.
Ensina a espiritualidade a ele. Ele precisa disso. Você precisa disso, porque ele vai ver em você a imagem de homem de Deus, de mulher de Deus. Ele não vai ver em você a imagem de patrão, a imagem de diretor, a imagem de imposição, de ditador. Ele vai ver em você a imagem de pessoa de Deus. Ele precisa ver isso em você. Vamos lá? Quinto ponto: cuide para não perder o coração dos seus discípulos. Se você perder, você vai estar do lado de um abismo grande. Meu irmão, quando você sente que o coração do teu discípulo, do teu líder, daquela pessoa que anda com você, ele não está mais com você, meu irmão, troca ele. Troca ele. Conversa com ele, vai ser bom para os dois. Tem que trocar ele. Quando você sente que o coração dele não está mais com você, diz: eu chamei um supervisor meu, um guri que tem um testemunho tremendo, dos mais conhecidos do tráfico dentro do bairro, e eu não tinha mais o coração dele. Falei para ele, meu filho, eu sinto o coração de todos os meus supervisores comigo, e eu não sinto o teu comigo. O que você precisa? Você quer que eu te abençoe? Você quer ir para outra igreja? Você quer ir embora? Você quer o quê? O que eu posso fazer para te liberar de mim? Não, pastor, eu estou com você, eu tenho aliança com você, eu quero ir até o final com você. Então me queira bem, não te custa nada. Sabe, irmão, você não permitir que algumas barreiras fiquem. Você tem que resolver elas. Como é que você perde? Muitas vezes as pessoas perdem o coração dos discípulos. Deixa eu te falar, quando você começa a falar para o teu obreiro, começa a falar mal de um pastor que ele nem sabe quem é. Começa a falar mal de outro líder, começa a criticar uma reunião. Hoje ainda tinha uma reunião lá no SEG, a pastora estava lá na hora que eu fui, eu vi ela falando aqui agora. Tinha uma reunião lá, o pastor chegou e falou assim para mim, pô pastor, você sempre chega meia hora antes na reunião. Eu falei, pelo seguinte, porque se amanhã eu for cobrar dos meus líderes, eu não tenho direito nenhum no reino espiritual, eles não vão me dar ouvido. Então eu chego meia hora antes, porque eu não quero que eles cheguem atrasados quando eu faço minhas reuniões. Espiritualmente eu não posso dar essa legalidade. Fisicamente eu até posso. Normal, natural. Espiritualmente não posso. Eu tenho que chegar antes. Eu tenho que buscar no reino espiritual aquilo que eu desejo. Vamos lá. Sexto, não os segure quando quiserem ir. Tem uma aliança de liberdade, de liberalidade. Você com eles, a tua fidelidade para com eles, deve ser essa aliança de liberdade, de liberar as pessoas para irem. Lembre, eles são importantes para você e a família deles também. Sabe, irmãos, que às vezes nós valorizamos muito a pessoa e não valorizamos a família da pessoa. Sabe, às vezes tem uns absurdos assim, critica até a família da pessoa para ela mesma. Não dá. Sabe que os meus discípulos são todos eles da minha mesma geração, então muitos deles têm filhos adolescentes. E às vezes, não sei se aqui adolescente dá problema, em São José costuma dar, em Curitiba talvez não. Então dão alguns problemas aí, não pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmãos, esses dias ainda eu chego nos filhos deles e tenho uma conversa, chamo no escritório e converso com eles como eu converso com qualquer adulto. Você sabe a importância que tem o teu pai estar na igreja? Você sabe o quanto a tua mãe servir a Deus é importante? O benefício de você estar no lar cristão, de ter pessoas que... Eu gasto tempo com o filho deles também, irmãos. A família deles também é importante para mim. A casa deles é importante para mim. E eles sabem disso. Senão você vai perder o coração deles. Se eles verem que eles só são importantes enquanto eles produzirem, você vai perder o coração deles. Para nós encerrar aqui, seja claro e sincero com eles do que você gosta e não gosta, mas repreenda sempre em particular, a não ser no caso extremo. Eu sempre digo, se levantar no meio de uma reunião, do jeito que vir, vai. Sem chance. Do jeito que vir, vai. Eu acho que é por isso que nunca ninguém levantou numa reunião, graças a Deus que nunca levante. Né? Então, a gente tem uma conversa muito aberta. Eles sabem que eles podem questionar, conversar comigo, trocar ideias, no particular. Mas nunca eu vou deixar passar uma situação que eu não gosto. A hora que eu não gosto, eles vão saber.
no mesmo dia ou no dia seguinte eu vou chamar. Não deixe passar. Pastores e líderes que aqui estão, eu quero dizer para vocês que Deus nos chamou nesse tempo. E o tempo que a Quadrangular está vivendo hoje, agora, é um tempo em que as árvores frutíferas vão ser balançadas. Muitos frutos vão cair na tua mão. Saiba o que fazer com eles. Deus vai dar um tempo de avivamento na tua igreja, de crescimento, de fertilidade, dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro do teu grupo pequeno. Você vai ganhar como nunca ganhou. Mas saiba o que fazer com eles. Saiba o que fazer. Irmãos, quando eu olho para aqueles números, você pensa que não. Gente, eu batizei agora, eu fiz um batismo faz 58 dias. Eu batizei 28 pessoas. O nosso alvo para agora, de novo, é 40. E nós vamos batizar, eu tenho certeza, vamos batizar 50, 60 agora, a 58 dias depois. Sabe, as células estão avançando. Então Deus vai te dando ferramenta. Queira crescer com ela. Deus tem dado útero fértil para essa igreja. Esse é o sonho de Aimee, gente. O sonho da Aimee não era aquele sonho gente do céu, eu quero deixar essa parte lá, você sabe o que eu estou falando aqui. O sonho dela era ganhar o mundo, era povoar o céu, era levar a palavra a pessoas, era levar o evangelho, era se preocupar com almas, era fazer de cada casa uma igreja, era de fazer de cada pessoa um embaixador do reino de Deus. Gente, não vamos perder isso. Vamos usar esse legado que essa mulher deixou para nós. Vamos avançar, não vamos ficar discutindo o nome, não vamos ficar discutindo o encontro, o retiro, não vamos discutir o nome, como se chama. Vamos ganhar alma, gente. Vamos avançar no reino de Deus, vamos se preocupar de ver um faminto. Ontem nos testemunhos, eu quero que você se coloque de pé. Eu vou chamar o irmão do teclado que nós vamos orar 1 minuto. Pastor Reinaldo, eu vou te devolver a palavra. Ontem, na hora da volta do encontro, gente, o irmão lá na frente falando, ele falou assim: gente, muitos aqui me conhecem, sabe por quê? Porque ele nasceu dentro daquele bairro que nós somos. E ele disse: muitos aqui me conhecem, vocês sabem quem era eu. Sabe por que esse rapaz estava dizendo assim? Porque ele era um mendigo no meio do bairro, gente. Ele mendigava, ele andava arrastando no chão com bebida e com aquele saco de lixo. Ele era mendigo dentro do bairro. Uma célula abraçou ele foi para dentro de uma casa. O irmão dele levou ele para ficar na casa dele. Esse camarada, ele aceitou Jesus dentro da célula. Ele fez os documentos dele de novo. Ele arrumou um emprego. Ele foi morar na sua própria casa, pagando aluguel. E agora ele foi para o encontro e disse que abria a cela dele já. Deus tirou ele lá da rua, irmãos, lá de mendigar. Deus tirou ele lá, meu irmão, sem ter um teto. E Deus levantou ele para testemunhar para uma multidão. Deus continua sonhando com nós indo resgatar pessoas. Por que eu mostrei a festa da colheita para vocês, os trabalhos sociais? Porque pastores, líderes, se nós só falar, mas se nós não fazer, não é reino de Deus. É um aglomero de crente, é um aglomero de pessoas, de uma multidão buscando um Deus, mas não cumprindo a ordem desse Deus. Podemos até buscar, mas mais do que buscar Ele nos deixou uma missão, e a Aimee nos deixou um legado. Ele deixou a missão para ganharmos almas, para avançarmos, para continuarmos. E a Aimee nos deixou um legado de uma igreja evangelística, de uma igreja que não se detém, que não para. Eu não consigo aceitar grupo missionário se reunindo, irmãos, para churrasco, para linguiça. Eu não consigo aceitar grupos chamados missionários se reunindo para comer bolo. Eu não consigo aceitar, irmãos, grupos missionários reunindo só crente. Irmãos, o que a Aimee deixou para nós, irmãos, eu falo com isso com emoção mesmo. O que essa mulher deixou para nós foi um legado para nós ir além, para nós rasgar o véu, para nós mostrar ao mundo que estamos preocupados
Para esses camaradas, como eu disse para vocês, mantemos em centro de recuperação, porque é dali que vem o testemunho de pessoas transformadas. Os anos passaram, gente, e pessoas continuam apostando no provável, como Jessé e como Samuel. E Deus continua apostando no improvável, como Ele apostou em Davi. Ele continua apostando em mim e você, para rasgar esse véu, para ganhar alma. Pastor, nessa noite eu quero que você feche o teu olho aí, nós vamos orar. Líder que está aqui, diga a Deus: Senhor, eu quero fertilidade, eu quero gerar. Você tem que ter sede por gerar, por ganhar. Meu irmão, dê o som do teu coração, dê o som do teu coração. Você tem que ter sede por multiplicar, por ganhar alma, por romper as paredes da igreja. Oh Espírito Santo de Deus, dá mais som, meu filho, deixa Deus te usar aí nesse teclado. Dá um pouquinho mais de som, deixa Deus te usar aí, deixa Deus te usar. Entra no Espírito de Deus, deixa Ele te usar. Pede a Deus lá no banco, pede a Deus, diga a Deus: me ajuda, Pai, a gerar. Que eu não seja um crente que apenas sabe fazer, que eu não seja um pastor que apenas sabe pregar, que eu não seja um líder que apenas sabe fazer alguma coisa na igreja. Deus, eu quero gerar, eu quero levar almas até Ti. O Espírito Santo de Deus, eu sou consciente do chamado, eu sou consciente do legado que a minha deixou. Espírito Santo, eu sei, meu Deus, que não estamos aqui, meu Pai, para ficar dentro de uma igreja nos estressando uns com os outros, brigando uns com os outros. Deus, eu me recuso, Pai, a viver esse evangelho trancado, esse evangelho preso uns aos outros em discórdia, em briga, em confusão, em politicagem. Deus, eu sei que o Senhor nos chamou para levar, meu Deus, o alimento ao faminto. Eu sei que o Senhor nos chamou para levar boas novas aos cativos, para libertar os oprimidos. Eu sei que o Senhor nos chamou para entrarmos dentro das casas, para entrarmos dentro dos bairros, para quebrarmos os jugos das trevas, para ver pessoas transformadas. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero pedir, junto com os pastores, junto com os líderes aqui presentes, a fertilidade espiritual. Deus, que possamos gerar filhos, filhos para o Teu reino, filhos para a Tua casa, filhos, meu Deus, filhos. Deus, o Senhor não nos deu um útero seco, o Senhor nos deu fertilidade, fertilidade para avançar, fertilidade para gerar, fertilidade para ganhar. Oh Espírito de Deus, libera nesta noite da fertilidade sobre homens, mulheres, sobre pastores, sobre líderes dessa região, Pai, sobre líderes dessa igreja. Espírito Santo de Deus, eu quero Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Deus, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Nos dá a Tua sabedoria, nos dá a Tua autoridade, nos dá a Tua ousadia, nos dá o Teu discernimento, para que possamos verdadeiramente gerar, Pai. Deus, nós não estamos aqui apenas para fazer. Fazer faz parte do nosso chamado, fazer faz parte do Teu ofício para as nossas vidas. Deus, mas eu sei que o Senhor nos chamou para gerar filhos para Ti. Age em nossas vidas, Espírito de Deus, pois nós queremos gerar para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, querido. Aplauda Jesus, que quer salvar almas, quer libertar vidas. Glória a Deus. Graças a Deus. Quebrar um pouco, quem sabe, das nossas programações.